Olá, tudo bem? Hoje nós estamos trazendo aqui no nosso podcast uma dupla muito importante que vai falar para a gente sobre nutrição oncológica. É um grande prazer trazer esses dois aqui para falar para vocês. Um deles é o Luan, que é um nutricionista oncológico. Já já o Alan vai falar um pouco sobre o Luan. A outra pessoa é a Caroline. Ela é nutricionista oncológica. Ela tem 25 anos. Ela vem de Santa Catarina, aquele estado maravilhoso. Ela fez nutrição aqui em São Paulo. E também ela é especialista em oncologia pelo AC Camargo Cancer Center. Ela é nutricionista clínica nos ambulatórios de quimioterapia, radioterapia e também na unidade de terapia radioisótopo. Então, a Caroline, às vezes a gente se esbarra pelo corredor lá no hospital. Um dia ela estava orientando um paciente no box, eu fui abrir a porta com tudo e ela estava lá orientando o paciente com toda a calma dela. E eu pedi desculpa, deixei ela fazer o papel dela de nutricionista e depois fui falar com o paciente. E ela é muito atenciosa. Ela está sempre orientando os pacientes. E a gente mal consegue conversar no dia a dia, né, Carol? Sim. Mas hoje a gente tem a oportunidade de trazer essa profissional aqui para falar para a gente sobre o que ela faz no dia a dia dela. E é um grande prazer estar com vocês. Eu estou muito feliz e eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com vocês. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite, viu? A gente que agradece. Agradece. É sempre um prazer trabalhar com você. Você é uma pessoa de luz incrível. Parabéns por esse projeto. Obrigada por, pensar aí na gente. E realmente, a gente só consegue sentar e conversar, assim, se esbarrando nos restaurantes do hospital, nos corredores. Sim. Que seja só o primeiro de muitas oportunidades que a gente vai ter para trocar experiências. É sempre um prazer estar aqui e poder trocar conhecimento, com pessoas muito, especiais, como a Caroline e o Luan também. Dois profissionais, na área de nutrição, uma área tão importante, a gente vai, observar. E essas perguntas são para todos os nossos profissionais, tá? Para os estudantes, para residentes, tá bom? E para os nossos pacientes também, tá bom? Então, levar essa informação para eles, sem dúvida nenhuma, vai ser muito rica, tá? Mais um episódio aí, gente, que a régua vai ficar lá em cima, eu tenho certeza disso, tá? E continuando, eu vou apresentar agora o nosso amigo Luan, um jovem, na verdade, natural de Pernambuco. Ele é formado pela Universidade Maurício de Nassau e atualmente, está em São Paulo fazendo residência, em cuidado ao paciente oncológico no Hospital Sírio-Libanês, tá? Com uma equipe extremamente qualificada. Então vou dar a oportunidade para vocês falarem um pouquinho, podem se apresentar, tá bom? Fique à vontade, vai ser uma conversa bem leve, tá bom? Então assim, eu queria perguntar para os nossos colegas, por que vocês escolheram essa área, que é uma área tão bacana e tão importante? Primeiramente, na verdade, eu queria agradecer bastante pela oportunidade de realmente estar aqui com vocês nesse podcast, falando um pouquinho sobre a minha área de escolha, a área que eu escolhi trabalhar e que hoje amo bastante. Referente à escolha, não é? É uma pergunta que parece fácil, mas ela é bem difícil, na verdade. O que a gente tem? A oncologia surgiu para mim muito novo, na verdade. Minha mãe é uma paciente oncológica. Hoje ela é sobrevivente do câncer, então ela teve um câncer de mama quando eu acho que eu tinha uns 15, 16 anos, eu era bem jovem na época, e acabei passando com ela pelos tratamentos. Ela fez cirurgia para retirada das duas mamas e fez também quimioterapia e hoje faz uma terapia de manutenção. Então acompanhei ela durante esse tratamento, acompanhei ela tanto no serviço privado quanto no serviço público, em todos os processos, e vi realmente o quanto o paciente oncológico é um paciente demandante. Então, um paciente que ele precisa de atenção de todas as áreas específicas da oncologia, realmente profissionais especializados. Então, isso ficou na minha cabeça. Mas antes mesmo de eu escolher nutrição, por exemplo. Então, depois entrei na faculdade e chegou a época de escolher a residência.
que nem sempre é muito falado na nossa área da nutrição, mas eu já queria residência, eu queria me especializar um pouco mais em algo. Então, sondando pelas áreas, eu relembrei da oncologia. Já tinha aquela faísca, sabe? Só acendeu o fogo da oncologia. Eu lembrei do quanto a nutrição, os profissionais no geral da área da saúde ajudam muito esse paciente oncológico, e vi que eu lembrei que ela também tinha acompanhamento nutricional. Eu comecei a estudar sobre e percebi o quanto a gente é importante nesse paciente em todas as etapas do seu tratamento ou até mesmo do pós-tratamento. Então, para mim, eu acredito que veio como uma faísca mais novo e ela reacendeu quando foi a época de escolher a residência. E para mim hoje é isso. Muito bom. Eu não tenho uma história tão romântica quanto o Luan, né? Então, no meu último ano de faculdade, eu me fiz aquela pergunta, acho que todo mundo faz, né? E agora? O que eu vou fazer? E, realmente, a residência ela não é tão abordada, né, na área de nutrição. E aí eu comecei a ir atrás, vou fazer uma especialização, vou fazer uma pós, e acabei escolhendo residência. Para as provas de residência, a gente tem que estudar bastante nutrição clínica. E uma das, né, áreas aí é a oncologia. E eu vi que o que eu tive na faculdade de oncologia é a pontinha do iceberg. Então, estudando mais, eu falei, opa, é isso que eu quero fazer para minha vida. Então, né, fiz a residência, me especializei. Hoje em dia estou aí trabalhando e sou extremamente apaixonada na área. O que é a nutrição oncológica, né? Eu acho que é uma das perguntas mais fáceis e mais difíceis, né, de ser respondida. Então, a nutrição oncológica é o nicho da nutrição que trabalha com os pacientes com câncer, né? E a gente começa esse trabalho antes mesmo do diagnóstico do tumor. Então, a gente fala aí da parte de prevenção, né? Hoje em dia, a gente sabe que a obesidade, ela é um fator de risco para vários tipos de cânceres. Então, a gente consegue destacar esôfago, estômago, vias biliares, rins, mama. E não tem como a gente falar de obesidade sem falar de nutrição, né? Isso está aí diretamente ligado. Carol, tá, na parte de prevenção, mas o paciente ele já teve um diagnóstico. Como que a gente pode fazer essa atuação? Primeiro, qualidade de vida, né? A gente trabalha bastante com isso, com os pacientes, tanto pacientes internados quanto pacientes ambulatoriais. Eu acho que um dos maiores desafios da nutrição oncológica é trabalhar com a desnutrição. Então, diagnóstico, tratamento, prevenção da desnutrição também, porque a gente sabe que os pacientes oncológicos, eles têm uma alta incidência de desnutrição. Então, aí acho que 20%, 80% dos pacientes têm já esse diagnóstico e ele traz muito prejuízo, né, para o paciente oncológico. Então, uma dificuldade de cicatrização, então, às vezes é um paciente que foi submetido a uma cirurgia, tem um pós-operatório um pouquinho mais complicado, porque já tem esse diagnóstico, já tem essa dificuldade de cicatrização, diminuição de imunidade também, então a gente abre portas aí para infecções, né, que acabam se aproveitando desse momento. Maior tempo de hospitalização, que a gente acaba tendo impacto direto na qualidade de vida desse paciente. Hoje em dia, a gente sabe que o paciente que fica mais tempo internado, ele tem uma pior qualidade de vida, né? Porque ele não está ali na rotina dele. E também com os efeitos colaterais. Então, todos os tratamentos que os pacientes fazem, seja uma radioterapia, uma quimioterapia, uma cirurgia, muitas vezes eles trazem efeitos colaterais que são de trato gastrointestinal. E a gente acaba aí ajudando esses pacientes para minimizar e até trazer um conforto maior para esse paciente. Exato. A Carol falou sobre desnutrição e a gente também tem um ponto importante no paciente oncológico que às vezes não é muito visto ou comentado, mas alguns pacientes oncológicos também desenvolvem obesidade. Sobrepeso, obesidade mórbida. Então, principalmente em tratamentos imunoterápicos. Existem algumas drogas e combinações de drogas que podem realmente levar o paciente a um ganho de peso excessivo, que também não é legal de forma alguma para o tratamento oncológico. Então, a gente aí também entra atuando com esse paciente. A gente não trabalha tanto com a questão de redução do peso drástica, mas qualidade de alimentação, relacionado a exercício também a gente trabalha muito. Sim. No caso, indicando, fazendo sempre o incentivo e realmente passando para o profissional que é mais adequado para isso, que é o educador físico. E até nos pacientes sobreviventes com câncer, né? Então, o Lu comentou aí bastante dessa questão do sobrepeso, obesidade. Então, dependendo do diagnóstico, o paciente ele tem essa cura e, às vezes, ele pode acabar desenvolvendo esse sobrepeso, essa obesidade. A gente também acaba trabalhando e acompanhando esse paciente, né? Ele não tem uma alta, assim... De fato. De fato.
E eu queria fazer um gancho, porque a Carol comentou dos efeitos colaterais, né? Que vocês lidam nesse momento que o paciente passa por isso. A gente, como farmacêutico, acaba vendo o outro lado, né? A gente sabe quais são os medicamentos que o paciente tem que usar, sabe que esses medicamentos eles vão causar alguns efeitos colaterais. A gente tenta entender outros medicamentos que vão manejar esses efeitos colaterais, mas a parte da alimentação que vai poder trazer, ajudar no manejo também de tudo isso, a gente não conhece enquanto farmacêutico, né? Então, a gente só sabe o que realmente ele precisa usar de medicação para poder amenizar um pouco isso. Exato. E aí eu queria fazer esse gancho e perguntar o seguinte, que a maioria dos pacientes, né, em oncologia, dependendo até do esquema quimioterápico, principalmente a quimioterapia, traz para o paciente alguns efeitos, como perda de apetite, náusea, vômito, o paciente perde peso. O que vocês fazem para minimizar esses efeitos para o paciente? De fato, os sintomas que você falou realmente são bem característicos do paciente oncológico. Então, depende muito do tratamento, depende muito do momento que o paciente está, do estado nutricional que ele chega no tratamento. Então, tumores diferentes vão causar sintomas diferentes, em áreas diferentes, tratamentos diferentes vão causar sintomas diferentes. E radioterapia, por exemplo, cabeça e pescoço, elas causam sintomas mais, como é que eu posso dizer, agravantes, no sentido do estado nutricional. A cirurgia, cabeça e pescoço, também influencia muito e também leva a muitos sintomas desse paciente. Então, o paciente, muitas vezes, no geral, vai apresentar muita inapetência, isso falando mais da quimioterapia. Inapetência, ele pode apresentar perda de paladar ou alteração desse paladar. Então, as náuseas também são muito comuns, vômito, cansaço também é bem presente. Na radioterapia, a gente já tem mais questões como xerostomia ou... O que é a xerostomia, para as pessoas saberem, assim? De fato. Xerostomia, no caso, ela acontece muito na radioterapia cabeça e pescoço, quando é irradiada as glândulas, né? Parótida, sublingual. E basicamente no contexto da radioterapia, o paciente vai ter uma salivação mais reduzida ou mais espessa. Então, ela altera a qualidade ou qualidade e quantidade da saliva. Então, isso afeta muito a alimentação. E aí, nós temos condutas específicas. Então, no paciente inapetente, a gente vai realmente aumentar as calorias, aumentar as proteínas, fazer coisas mais concentradas para o paciente, indicar alimentos mais concentrados, suplementos mais concentrados com menos volume, alimentos que tenham, por exemplo, menos cheiro, ou que sejam menos condimentados, que tenham menos sabor, que sejam mais brandos, isso mais para as náuseas mesmo, para a questão de vômitos também. Para a xerostomia, a gente já entra com alimentos que sejam menos secos. A gente indica alguns tipos de balas, de chicletes, mentolados, que também estimulam um pouco a salivação. O limão também estimula a salivação. Também mexe muito com as questões da náusea, auxilia bastante. Gengibre também tem alguns potenciais aí de diminuir as náuseas. Eu amo gengibre. Xerostomia é o que eu tô sentindo agora, porque eu tô ansiosa e minha boca tá bem... Tá seca. De fato, então, para cada momento do paciente oncológico de sintomatologia, a gente tem condutas, principalmente quando envolvem questões gastrointestinais. Então, a gente acaba atuando bem aí em cima desse paciente. E vai muito do efeito colateral que o paciente está sentindo, né? Então, tem paciente que sente tudo, tem paciente que não Exato. sente nada. Então, assim, tem alguns quimioterápicos que eles têm o que a gente chama de poder hematogênico. Exato. Isso, que é aquele poder de influência que ele vai dar de enjoo. A gente sabe que vai dar. Mas cada paciente é de um jeito. Tem paciente que surpreende a gente muito bem, né? Então, a gente acha que ele vai sentir tudo e no final ele não sente nada. Tem paciente que chega com um bom estado nutricional, que a gente fala, acho que esse tratamento deve ser mais tranquilo. E no fim das contas ele sente tudo. Sim. Então, vai muito do efeito colateral que o paciente está sentindo. É muito individual, né? É muito individual. E os A pacientes gente não tem receita de bolo para isso. Não tem. Então, a gente vai manejando conforme vai aparecendo. Mas aí Basicamente é isso. vocês, por exemplo, vocês têm condutas diferentes para cada tipo de efeito, né? Condutas diferentes, que às vezes elas se Protocolos. chocam. Protocolos que são, muitas vezes, institucionais, porém eles são guiados pelas recomendações mundiais, e às vezes brasileiras. INCA, Braskem, enfim, SBOC, SBNO.
E tem algumas orientações que, dependendo do efeito colateral, elas se contradizem. Exato. Então, por exemplo, tem um efeito colateral que a gente chama de mucosite, que são aquelas feridas na boca. Isso. A gente estimula o paciente a não consumir fruta cítrica, excesso de sal, porque às vezes é uma cavidade oral que já está mais lesionada, né? Então, a gente Mais sensível. estimula ele não consumir para não piorar. A xerostomia, que é aquela sensação de boca seca, nesse caso, a fruta cítrica já vai ajudar, porque ela estimula a salivação. Então, depende muito do Exato. efeito colateral que o paciente está tendo. E para as náuseas também, a gente já não pode indicar isso para o paciente. Porque para náusea a gente também indica muitos alimentos cítricos. Picolé de limão, por exemplo, a gente acaba enviando muito para o quarto do paciente e tem boas repercussões. Suco de limão, suco de laranja, enfim, os cítricos no geral ajudam muito. Eu acho que quando a gente fala do paciente que está fazendo quimioterapia, para as pessoas que não convivem muito, eu acho que uma das primeiras cenas deve ser aquele paciente no box chupando picolé. É. É muito A gente comum, tem é muito essa comum. imagem na cabeça, assim, que realmente traz um conforto para esse paciente. Exato. Maravilha. Eu queria assim, aproveitar para me perguntar para a Carol, por que e para as pessoas, né, sanar essa dúvida? A gente observa como equipe, os pacientes, eles apresentam bastante perda de peso, né? E de nutrição, né? Então, eu queria saber com vocês o que ocorre, né, no paciente de fato, tá? Fisiologicamente, né? Ou como que vocês conduzem, né, esse tipo de ações? A perda de peso no paciente oncológico, ela é multifatorial, né? Então, a gente tem algumas causas aí envolvidas. Primeiro, a localização do tumor. Então, tem alguns tumores que a gente sabe que esse paciente pode ter uma obstrução intestinal, pode ter uma dificuldade de mastigação, pode ter uma capacidade gástrica reduzida, né? Então, um estômago menor, o pouco que ele come, ele já se sente satisfeito. Tudo isso contribui para que ele consuma menos. Consequentemente, ele tem, né, aí a perda de peso. O próprio câncer, ele eleva a necessidade energética do paciente, porque você pensa, são células que estão ali crescendo, né? Então, ele precisa de energia para suprir isso. O câncer, ele quer todos os nutrientes do paciente. Né? Exato, Basicamente. ele é bem invasor. Então, assim, já é uma necessidade calórica que está aumentada. Tem bastante fator psicológico. Então, muitas vezes é o paciente que passa por vários tratamentos, fica distante da família. Então, é um paciente que às vezes desenvolve uma ansiedade, uma depressão e, consequentemente, ele também acaba comendo menos. Exato. E os efeitos colaterais do tratamento, que aí a gente, né, aborda bastante. Então, quimioterapia, radioterapia, a cirurgia também. Muitas vezes esse paciente desenvolve uma síndrome desabsortiva. Então, mesmo ele comendo, ele vai absorver menos. Consequentemente, menos caloria, menos proteína que a gente está ofertando para esse paciente. E muitos efeitos colaterais da quimio e da radioterapia são de trato gastrointestinal. Então, Exato. assim, ele vai acabar consumindo menos. Há uma grande descompensação, né, no nosso organismo, né? E assim, também favorece o catabolismo também, né? Ele fica mais acelerado. Você conseguiria, Luan? Explica pra explicar um gente, porque pouquinho? assim as pessoas confundem porque esses termos, né? São termos técnicos, né, pessoal, que a gente usa bastante aqui, tá? Mas, assim, saibam que a gente vai esclarecer as dúvidas, tá bom? No decorrer do podcast, tá? E vocês deixem, tá bom, suas mensagens também, tá? Eu queria, assim, que vocês explicassem até, Luan, assim, como que é a diferença entre isso, metabolismo, catabolismo, anabolismo, e por que o paciente oncológico tem um alto catabolismo? Então, o que a gente pode explicar referente ao metabolismo? Metabolismo, basicamente, é um conjunto de reações que acontecem no nosso corpo. As reações que a gente vem, reações bioquímicas mesmo, que acontecem desde o dia que a gente tá lá unindo gametas, virando feto, até o dia que a gente morre. Então, é um conjunto de reações que estão envolvidas com crescimento, desenvolvimento e degradação. Então, para crescimento e desenvolvimento, a gente tem o anabolismo, daí que vem a questão dos anabolizantes. Então, está envolvido com crescimento e desenvolvimento de tecidos e células, e o catabolismo já é o contrário, já é a degradação, já é a destruição, tá bem? Então, a gente paira entre catabolismo e anabolismo durante a nossa vida. E o paciente oncológico, ele pende muito mais para o catabolismo, justamente por vários fatores. Então, quando recebe diagnóstico, ele fica emocionalmente abalado e come menos. Então, ele vai ter um déficit calórico proteico ali, e isso afeta realmente a sua composição corporal. Depois a gente pode falar até sobre isso, de composição corporal. Então, isso vai afetar o seu peso, vai afetar as suas condições. Então, ele vai entrar em catabolismo. Se não tem das vias naturais de alimentação,
ele vai começar a degradar o seu próprio corpo para realmente exercer suas funções vitais. Então, por exemplo, ter musculatura é vital? Não, não é vital ter musculatura. Vital é você ter um sistema imune ativo. Gordura, né? Gordura também não é importante. Exato. Gordura é vital? Não necessariamente. Vital é o quê? É ter os hormônios circulando no nosso corpo, é ter a albumina circulante, que a albumina é uma proteína. Então, é muito mais necessário você ter a albumina circulante do que ter músculo no seu braço. Então, o catabolismo acontece aí. Outros fatores também que acontecem muito, que relacionam com o catabolismo no paciente oncológico. A demanda dele, no caso, é maior, então se você não come também, a demanda não vai ser suprida pelas suas vias alimentares, então você vai começar a ter catabolismo no seu corpo. O próprio estado inflamatório do paciente também leva ao catabolismo, e esse estado inflamatório tem vários motivos aí, que a gente, citando 2 principais. A questão do tumor mesmo, a lise dele, quando ele vai sendo degradado pelo tratamento, aquele ambiente ele é inflamatório, e a inflamação que é causada por citocinas pró-inflamatórias aí que são liberadas pelas células, quando elas quebram, vai realmente induzir também o catabolismo. A quimioterapia, a lesão no corpo todo, a radioterapia, a lesão localizada, também vai levar ao catabolismo por conta da inflamação. Então, são vários fatores que levam esse paciente a ter um catabolismo mais aumentado e que realmente pioram o prognóstico dele. Além do fator emocional, né? Que é muito importante nesse caso, né? Exato. O paciente fica até desestimulado de se alimentar direito, né? E uma coisa importante é que, assim, o catabolismo e o anabolismo, eles acontecem simultaneamente. Então, a gente não tem fases e fases, né? Muitas vezes esse paciente, ele tá catabolizando tecido muscular para anabolizar energia, imune, exato, energia para o sistema imune, por exemplo. E às vezes tem uma desregulação, esse catabolismo acaba sendo um pouco mais alto que a construção, basicamente né? isso, os dois eles estão acontecendo simultaneamente, só que a gente tem um desbalanço no paciente oncológico, que aí é onde a nutrição entra muito bem, favorecendo a nutrição adequada. Isso é muito interessante, viu, Luan, que você acabou de explicar pra gente. Nossa, aí, explicou pessoal. brilhantemente. Muito bem. Obrigado, Carol gente. complementando, Nossa, demais. de uma forma muito eficiente. Carol, quais tipos de tumores eles têm maiores riscos nutricionais? E você sabe me dizer por quê? Olha, cabeça e pescoço, acho que disparado, né? Com certeza, Cabeça de longe. e pescoço. Então, o que a gente fala com a cabeça e pescoço? Nasal, né? Tumores nasais, boca, palato, mandíbula, faringe, orofaringe. Isso que eu queria te perguntar, porque assim, as pessoas às vezes confundem, né? Quando a gente fala de tumores de cabeça e pescoço, as pessoas acham que está relacionado com o sistema nervoso central. Não. E os tumores de cabeça e pescoço não são os de sistema nervoso central. São esses que ela acabou de falar, gente. Exatamente. Por conta da localização do tumor, então muitas vezes esse paciente ele já vem com sintomas, né? Com uma obstrução, por exemplo, de esôfago, que acaba já impedindo com que ele consuma da forma adequada. Muitas vezes esse paciente ele já tem um tumor crescendo dentro da boca, na língua, isso acaba prejudicando mastigação. Então, pela localização, os tratamentos acabam sendo mais agressivos. Então, você vai submeter esse paciente a uma radioterapia em cabeça e pescoço. É diferente de você submeter um paciente a uma radioterapia que tem um sarcoma de coxa, por exemplo. Né? Então, assim, são sintomas bem diferentes. Abdômen também a gente vê com bastante frequência. Né? Então, tumores gástricos, muitas vezes precisam de ressecções, assim, bem extensas. Esses pacientes têm síndromes desabsortivas, assim, grandes, Exato. Né? Então, estômago, vesícula biliar, pâncreas. Pâncreas também. São os de pior prognóstico, assim, Infelizmente, dependendo também da localização, por exemplo, do pâncreas. A gente tem tumores em cabeça de pâncreas, por exemplo, que estão ligados realmente ao intestino e estão muito próximos do estômago. Então, acaba que as ressecções são muito agressivas. Você vai retirar ali parte ou todo o pâncreas, às vezes, vai tirar um pedaço do intestino, vai tirar um pedaço do estômago, às vezes retira baço, enfim. É uma ressecção muito importante e acaba favorecendo muito a desnutrição desses pacientes, porque eles também passam muito tempo no pós-operatório sem comer de forma suficiente. Eles iniciam com uma dieta bem restrita, água, chá, gelatina, aí depois vão subindo para água, suco, iogurte. Então,
isso é muito gradual e depende muito do sintoma. Uma progressão lenta, Uma progressão né? super lenta e às vezes nem sempre a progressão dá certo, então muitas vezes entra em alguma terapia nutricional alternativa, como a parenteral. Então, são pacientes complicados de cabeça e pescoço. Inclusive, a Braskem traz um dado que 80% dos pacientes de cabeça e pescoço que são irradiados, eles têm perda de peso. Então, 80% de pacientes. É muita gente tendo perda de peso. E assim, o engraçado é que o que vocês responderam era exatamente a pergunta que eu ia fazer agora. Porque eu percebo na minha prática que os pacientes de tumores de cabeça e pescoço são os mais afetados na questão nutricional, né? Justo. Muitas vezes, quando o paciente vai começar o tratamento, ele tá bem. E aí, no decorrer do tratamento, você percebe a perda de peso, percebe que ele começa a ficar um pouco mais depressivo, mais caído, assim, né? O bem-estar dele não é o mesmo. Qualidade de vida reduz. Qualidade de vida, ele não tá mais tão sorridente como antes, não tá mais tão responsivo. E aí, de repente, ele começa a conversar com você e aí ele fala pra você, assim, que não tá mais conseguindo ter prazer em se alimentar. Que é super comum. Isso. Então, eu queria que vocês falassem como que... Vocês já citaram que é o mais difícil hoje. E é um que vocês têm mais atuação, né? Que é mais afeta o paciente. Como que é a conduta de vocês nisso? Assim, o que vocês fazem para manejar, por exemplo, efeitos como a hipossalivação, esse comprometimento que o paciente tem do apetite, no caso de cabeça e pescoço, né? O paciente, ele fica muito desmotivado de se alimentar, né? E o que vocês têm para dizer, assim, o que vocês fazem no dia a dia com esses pacientes? O paciente cabeça e pescoço, como eu falei, ele naturalmente ele perde peso. Naturalmente ele tem muitos sintomas, no geral, a maioria deles, tá? Dependendo da irradiação, dependendo da quantidade de frações de rádio, depende de muita coisa, mas no geral eles são pacientes que quase todos têm como é que eu posso dizer, repercussões nutricionais importantes, Às vezes basicamente. a gente trabalha para manutenção e para minimizar essa perda de peso. Mas ela vai acontecer, quase sempre ela vai acontecer. Isso aí é bem comum pra gente. Agora eu também estou no ambulatório, ela é do ambulatório também, eu também estou atendendo pacientes de rádio, inclusive ela também atende paciente de rádio. Então a gente está vivendo basicamente a mesma história agora. A mesma realidade. A gente Mesma está na mesma realidade agora, embora Exato. sejam hospitais diferentes, Exato. públicos diferentes. E mesmo assim, a gente vê essas repercussões independentes. Então, esses pacientes da radioterapia, sintomas específicos de cabeça e pescoço. A gente vai ter a xerostomia, que no caso é essa alteração na qualidade e quantidade da saliva. Fica muito seco, fica muito espesso. A gente tem também a perda do paladar. Muitas vezes eles realmente perdem quase ou 100% do paladar. A gente também tem a dor ao deglutir. A gente também tem a dificuldade para mastigar, em alguns dos casos, dependendo da cirurgia, porque muitas vezes a radioterapia vem depois da cirurgia. Então, pacientes que tiram parte da língua ou a língua, tiram palato mole, palato duro. Enfim, os pacientes passam por muitas repercussões. E, em geral, eles também podem desenvolver mucosite mesmo, que é realmente as feridas na boca, que são muito incômodas, principalmente por conta da desidratação. Então, desidrata, racha, o micro-organismo entra e favorece ali a mucosite. Uma coisa que eu aprendi com uma professora minha é que o diagnóstico nutricional, ele tem que acompanhar o diagnóstico oncológico desse paciente, né? Porque o diagnóstico nutricional, a desnutrição, ela tá diretamente relacionada com prognóstico, qualidade de vida. Então, o nutricionista, ele, né, basicamente aí tem a terapia nutricional, né? Então, a gente tem o manejo dos sintomas, que foi o que a gente falou. Então, favorece uma fruta cítrica, aumenta o aporte calórico, dependendo dos sintomas. E uma coisa que a gente trabalha bastante, uma ferramenta que a gente usa, é a terapia nutricional oral, que basicamente são os suplementos, né? Então, hoje em dia, no mercado, a gente tem várias opções, tanto em suplementos líquidos, que são prontos, quanto suplementos em pó, que podem, né, ser utilizados para fazer reconstituição. Módulos. Exato, módulos associados. Sopinha ali. Isso, aí eles podem ser
associado a algum outro alimento. E é uma coisa que a gente sempre bate na tecla. Ele é um suplemento, então ele não vai substituir... Alimentação. Exato, que é um ponto importantíssimo. Então, é sempre a primeira via de escolha. Basicamente, quase todos os pacientes oncológicos precisam dessa terapia nutricional oral, Isso. independente da fase de tratamento, porque é uma via mais fisiológica, né? Passamos, né? Esse paciente, mesmo com essa terapia nutricional oral, ele não está conseguindo a ingesta adequada de caloria, proteína, a gente passa para a terapia nutricional integral, né? A gente já faz a indicação. Isso, então é um procedimento mais invasivo, então para quem não sabe, né, aquele caninho que vai no nariz. A sonda, basicamente. A sonda, basicamente, que vai no nariz, geralmente ela é alocada no estômago ou no intestino, depende muito aí do caso do paciente. Ele recebe uma fórmula pronta que semelha uma refeição. E aí ela corre geralmente em horários específicos que ela vai garantir o aporte proteico e calórico desse paciente. Então, assim, é um paciente que não está conseguindo comer, e mesmo com os manejos da dieta, mesmo com a terapia nutricional oral, ele não está conseguindo comer, indicação é sonda, né? Mas aí a gente vai precisar do quê? De um trato gastrointestinal funcionando, de um estômago, de um intestino absorvendo. Sem obstrução. Exato, tudo funcionando, o sistema aí digestório completo. É um paciente que tem uma contraindicação de receber alimentação por uma obstrução intestinal, por exemplo, como o Luan comentou. Aí a gente tem a terapia nutricional parenteral. A gente verifica também, né, pessoal, no nosso cenário, né, na farmácia, que a equipe médica define, né, alguns tratamentos e com medicamento X. Só que normalmente, como há essa dificuldade de deglutição do paciente, a gente tem que fazer o preparo, né, de uma forma, né, farmacêutica, né? Isso, uma forma farmacêutica modificada. E muitas vezes é o risco-benefício. Tá? Porque quando você parte, né, um comprimido, ou você parte, por exemplo, uma cápsula, né, Ellen? A gente vai perder realmente a finalidade, né, as características, né? Organolépticas da medicação. Dessa medicação. Entendeu? E a gente está, com certeza, podendo expor esse medicamento à luz, né? Que é um fator que pode, né, prejudicar. A acidez do estômago. Ou diluir ele, né? E vocês são muito importantes, né? Porque vocês podem, né, auxiliar os médicos, né? Inclusive, e dar, né, algumas dicas, né? De como realizar isso, entendeu? E às vezes a gente tem uma medicação que, por exemplo, não é solúvel em água. E aí a gente fala, precisa fazer por sonda nasointeral. O que a gente vai fazer? Aí procura na literatura para ver o que dá para fazer para diluir essa medicação, como que a gente pode fazer a nossa misturinha lá para poder mandar isso para o paciente receber a terapia oncológica dele, né? É verdade. Aproveitando esse gancho, lógico que a gente está falando, né, sobre essas dietas inflamatórias, tá? Eu queria perguntar para Carol se essas dietas, como que elas inflamam o organismo, se a gente tem uma opção de evitá-las com dietas anti-inflamatórias. Você acabou de falar, né, desses vários, né, produtos que a gente pode utilizar, né, que é para minimizar e melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. Hoje em dia a gente fala que dietas inflamatórias são dietas que é um padrão, na verdade, de alimentação, não uma dieta propriamente dita, que tem um excesso de gordura, principalmente a gordura saturada, né? Então a gente vê muito em fast foods, né, que é uma dieta mais ocidental. Ocidental, exato. E dietas ricas em sal também, açúcar, que tenham álcool. Então, tudo isso acaba favorecendo por um corpo mais inflamatório. E a gente não fala de consumo esporádico. Porque, né, todo mundo adora comer uma besteirinha de vez em quando. Inclusive, a gente também come. Mas, assim, uma alimentação diária baseada nisso gera um corpo mais inflamatório, né? E a dieta anti-inflamatória, basicamente o contrário, né? Então, uma dieta que não seja prioritariamente com base nesses alimentos, uma dieta que tenha um consumo hídrico adequado, então, basicamente, de água, consumo de fibra, solúvel e insolúvel. Importantíssimo. Exatamente. Os compostos bioativos também dos alimentos que a gente tem aí amplamente conhecidos, os benefícios anti-inflamatórios, antioxidantes, principalmente dos alimentos mais coloridos. Então, beterraba, pimentão, laranja. É uma dieta anti-inflamatória, né? Isso, basicamente um padrão alimentar mais anti-inflamatório. Então, é basicamente
muito parecido com, por exemplo, a dieta mediterrânea, que a gente conversa mais sobre anti-inflamatório. Então, é uma dieta que é mais relacionada com peixes, por exemplo, tem bastante ômega 3, que é extremamente anti-inflamatório, antioxidante. Azeites, no geral, também tem ômegas, que são ótimos, e compostos bioativos. Também entra muito castanhas, no geral, castanhas, no caso, as oleaginosas, né, castanhas, nozes, e entre outras, né? E as fibras, como a gente comentou, muito importante, as fibras, tanto solúveis Granola quanto insolúveis. pode? Granola pode, só tem que ter cuidado, porque às vezes ela vem... Calórica, né? pior, às vezes é pior do que cereal. Ela é bem calórica. Geralmente a indústria acrescenta vários tipos de açúcar. É que você foi falando e eu fui ticando na minha Isso, cabeça. Isso eu como, aveia. isso eu como, isso eu como. Quando você foi falando assim, Isso. Mas a gente tem muitas marcas maravilhosas assim, e tem a opção da gente fazer nossa própria granola também em casa, né? Escolhendo os alimentos que a gente quer colocar nela. Então, às vezes é mais fácil. E às vezes a gente consegue associar, né? Então, o Luan comentou daqueles vegetais bem coloridos. Então, a gente pega um brócolis, uma cenoura, uma couve-flor, e a gente consegue associar essas substâncias mais a fibra, né? Que é onde está presente, geralmente. Então, com o paciente oncológico, quando vocês vão ter a primeira orientação, vocês já tiram essa dieta inflamatória da vida deles e substitui por uma anti-inflamatória ou não? Como que é isso? Geralmente, isso em nível ambulatorial, né? Sim. Porque a nível de internação, o paciente já vai receber uma dieta bem saudável, tá bem? A gente no hospital, a gente não deixa passar rebarbas, né? Fast food. A gente A gente tenta. Tem pacientes, sim, claro, que infelizmente só conseguem comer X alimento e é isso, e vai ser isso, porque é melhor um nutriente vazio do que nada. E depende muito do caso, né? Quando Depende a gente muito do pede caso. aquele paciente paliativo, Também. aquele paciente que já não tem uma possibilidade de cura, que já tá caminhando para uma finalidade de vida, aí o cenário também o acaba cenário é mudando. Você deixa ele totalmente comer o que ele preferir, né? Isso, que a gente está priorizando o Basicamente. conforto O desse conforto paciente. dele. Se esse paciente tem um conforto tomando uma Coca-Cola, dá Coca-Cola pra ele. E quando é cabeça e pescoço, radioterapia, que era o assunto que a gente tava, né? Então, às vezes, eles não conseguem comer nada. Eles ficam muito ruins e não aceitam mais suplementos, principalmente quando está associado à quimioterapia. Então, muitas vezes, a gente é o que ele quer, é o que ele consegue comer. Mas voltando para aquela questão da dieta, né? A gente estava falando a nível ambulatorial. Então, a gente avalia o paciente, avalia todo o histórico alimentar dele, atual mesmo, de dias passados, e a partir daí a gente faz as pontuações. Então, a gente tem muitas sociedades que falam sobre como deve ser, mais ou menos, assim, a dieta do paciente oncológico. Uma alimentação saudável. Ela não tem que ter restrições drásticas, não tem alimentos específicos que curam, por exemplo, o câncer, ou que específicos pontuais que vão piorar ou melhorar o tratamento. Então, é sempre um padrão. A gente sempre conversa sobre padrão alimentar. Isso em qualquer ambulatório, a Carol com certeza vai confirmar exatamente o que eu falei. E de fato também, Luan e Carol, a gente vê muitos mitos, né, na mídia, né? Então pode isso, pode aquilo, né? Já E assim, entra nesse tópico. e aí é isso que eu queria perguntar para vocês, né? E vocês olhassem ali para a câmera e pode falar pro pessoal um pouquinho, tá? Da internet, da internet. principalmente. Existem algumas fontes assim que a gente pode buscar essa informação precisa. A gente vê entendeu? muita Vocês têm coisa enganosa. Porque a gente vê muita gente falando, pode isso, pode aquilo. Eu acho que vocês já trabalham em grandes centros, até acompanhantes, né, que chegam e falam, não, eu quero com meu irmão, meu pai, tipo, coma isso, porque isso funciona, é caseiro, tal. Mas a gente sabe que o caseiro às vezes não é sempre, né, não vai fazer bem pro paciente, pro melhor prognóstico. Existe muito mito, tá? Atualmente existe muita informação. Com a era da digitalização, a gente sabe que tudo vira informação, tudo vira conteúdo e tudo é compartilhado muito rápido. Então, se vocês forem olhar em grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, Instagram, enfim, vocês vão ver que é muito compartilhado algumas coisas que falam referente à alimentação do paciente oncológico. Então, primeiro, o paciente oncológico ouve da internet, ouve do pai, ouve da mãe, ouve dos tios, ouve de todo mundo. Então, a gente que está diretamente assim nessa linha de frente com o paciente oncológico, a gente vê o quanto eles têm informação errada. Eles são extremamente demandantes de informação e de correção de algumas posturas, de alguns comportamentos. E
para o bem sempre do tratamento do paciente. Então, a gente às vezes chega no consultório o paciente que fala sobre açúcar. Açúcar, eu cortei açúcar. Cheguei realmente a cortar açúcar 100%. E porque causa câncer, porque piora o meu câncer, né? Aí você ouve e respira bastante e começa a formular uma resposta, porque isso é muito comum, tá? Você desconstrói. Você desconstrói bastante. O conhecimento dele constrói o conhecimento um outro, né? A informação errada a gente desconstrói e traz uma informação correta. Hoje não tem evidência sobre açúcar causar câncer, piorar câncer de forma alguma. Falam também sobre chás. Então, chá de folha de graviola cura o câncer. Ah, eu adoro essa. Essa é clássica. Clássica. Chá de alho cura o câncer. Então, tipo, muita gente realmente entra nessas histórias e consome chás e mais chás e chás disso, chá daquilo. Só que a gente tem que ter um cuidado extremo. Vocês da farmácia sabem muito bem. A gente tem pacientes que podem ter hepatites, interações com o quimioterápico, com o tratamento, por conta da concentração ali de chá que ele está tomando, de compostos ali que tem naquele chá. Eles podem ter hepatite, então, tecnicamente seria hepatite medicamentosa, não é? Isso. Tecnicamente, né? Não é muito a minha área, mas sim. Arrasou. Ok, obrigado. Então, seria basicamente isso. Então, o paciente tem que ter muito cuidado. Tudo que for fazer consumo precisa passar pela nutrição, pela equipe médica, pela equipe de saúde dele, para realmente ele não fazer uso se realmente não for algo adequado, que geralmente quase nunca é algo adequado, tá certo? E depende muito do público que a gente está falando, né? Então, se a gente está falando com um paciente que ele tem uma instrução maior, ele tem ali, de repente, uma graduação, primeira via de escolha, né? Artigo, consensos, eles trazem informações, assim, fidedignas pra gente. Ah, não, Carol, a gente tá falando daquele paciente que é mais idosinho, que não tem tanto aquele conhecimento cenário técnico. do SUS, né, que você falou também. Exato. Então, acho que o primeiro ponto de acesso é sempre perguntar pro profissional que tá acompanhando esse paciente. Profissional de referência dele. Sempre. E assim, às vezes a gente tem até site de instituições, de próprios hospitais, cartilhas. O próprio Ministério da Saúde também traz muito material pra gente. Para trabalhar com esses pacientes. Então, assim, tomar muito cuidado e fugir daquela questão de blogs, blogueiras e afins. Instagram, só se realmente for de profissionais que sejam dedicados a essa área, porque geralmente o que mais tem é desinformação. Então, melhor desconfiar de tudo. Então, assim, dica enxugando o que vocês falaram, né? Se for para confiar, vamos confiar Ministério da Saúde, INCA, tem algumas outras fontes que vocês conheçam para as pessoas, a Sociedade Brasileira de Nutrição. Sim. Tem a SBNO, tem o SBOC, tem os sites do Einstein, do Círio, do AC Camargo, então a Braspen. Então, no geral, procura nos sites das instituições, no geral dos hospitais, que eles sempre têm as informações que são mais atualizadas, sempre são comprometidos com com a melhor informação. Com a melhor recomendação. Com a melhor Exato. recomendação, porque anualmente saem guidelines, saem diretrizes, saem consensos, e sempre tem congresso, sempre é discutido, as coisas mudam bastante. E as orientações mudam para cada tipo de tumor. Então, minha vizinha teve tumor de não sei onde, fez não sei o quê. Tá, mas teu tumor é diferente, né? Exato. Tudo muda, o cenário muda, a tua idade é diferente, tua composição corporal é diferente. É muito individual. Teu tratamento é individual, sim. Exato. Eu queria puxar um gancho, porque até na hora da sua fala, você falou de açúcar. E isso é uma coisa que eu tento trazer também na minha rede social, mas eu não tenho essa propriedade que vocês têm para falar desse assunto, né? Então, eu queria perguntar para vocês fiquem à vontade, qual que é a relação do açúcar e o consumo de carboidratos com o desenvolvimento do câncer? O que vocês têm para dizer sobre isso, assim? Para desmistificar coisas, né? Isso para as pessoas. Eu mesma, particularmente, a gente evita o açúcar, né? No nosso dia a dia. A gente está tentando tomar um cafezinho sem açúcar, mas ainda está difícil. Mas eu queria que vocês contassem, assim, para o paciente oncológico, para quem está nos assistindo, desmistifica isso pra gente. Eu acho que é uma das perguntas que eu mais recebo, particularmente. Sem dúvida, disparado. No consultório, essa e a do chá da folha de graviola. Nossa, então, assim, nós temos alguns macronutrientes, que é basicamente carboidrato, proteína e gordura. Cada um deles tem uma função diferente no nosso organismo. Basicamente, enxugando bem,
O carboidrato, qual é a função primária dele? Fornecer energia. A da proteína é construção muscular e manutenção muscular, basicamente músculo, né? Se a gente não tem um consumo adequado de proteína, basicamente aí as dietas low carb da vida, a gente vai pegar essa proteína e vai usar como fonte de energia. E muitas vezes a gente vai pegar essa proteína de onde? Do músculo, que é onde a gente vê aquele paciente emagrecendo, né? Aquele paciente que tem uma depressão proteica, que é o que a gente chama, né? Então, assim, não é viável fazer essa troca, essa restrição, né? Então, assim, vamos comer o carboidrato, vamos comer o açúcar em pequena quantidade, moderadamente. Até o Ministério da Saúde traz pra gente que um consumo pequeno, diário por dia, ele faz parte de uma alimentação saudável. Exato. Então, assim, não precisa desse terrorismo, né? Então, Porque o organismo precisa da glicose. Exato. ele precisa da glicose, ele precisa dessa energia. Da proteína Exato. também, né? Isso. Exato. Então, se a gente restringe esse carboidrato como via de energia, ele vai dar um jeito de tirar de outro lugar, porque ele precisa de energia. Ele vai precisar de energia para células... Sistema nervoso central, Exato. dos olhos. O carboidrato que vira o açúcar. É que, basicamente, é assim. Essa teoria da glicose é literalmente da glicose mesmo. Da glicose e do tumor é que existiram alguns estudos que não foram bem interpretados antigamente. E eles falavam uma coisa, só que o pessoal entendia outra. Entendiam que, o tumor se alimenta de glicose, então eu não vou dar glicose para o meu corpo, que vem de onde? Do açúcar e do carboidrato. Então não vou dar, ele vai morrer assim. Tá, ok, mas tá tudo errado. Não funciona dessa forma. Porque o nosso corpo, ele tem meios metabólicos, bioquímicos, de transformar um nutriente em outro, como a Carol falou. Então, proteína vira glicose, lipídio vira glicose. Uma hora ou outra, se você não tiver o aporte adequado de carboidrato, Anabolismo vai virar. E catabolismo. É isso. Um é catabolizado para o outro ser anabolizado. Então, basicamente... E por que ele faz isso? Porque tem partes do nosso corpo que são extremamente dependentes de glicose, que é o cérebro, por exemplo. Pra eu pensar direito, né? Ele precisa de glicose. Ele é estrito. Ele precisa realmente de glicose para funcionar. Então, por isso que não funciona. Então, o nosso corpo ele vai dar uma forma de produzir essa glicose de algum jeito. Não adianta, então não tem uma relação direta mesmo com o câncer, tá certo? Isso de qualquer tipo de carboidrato. Mas é aquilo que a gente falou. Não é um nutriente, ou no caso o açúcar, agora especificamente. O açúcar também não é o alimento que a gente fica livre com ele. A gente tem que ter um consumo ali moderado durante a semana. Controle, né? Controle. Não necessariamente por conta especificamente do câncer, mas por questão de saúde mesmo, de obesidade e outros pontos. E o câncer, ele vai querer a glicose o tumor, ele quer a glicose que está no sangue para ele crescer, né? Exato. Então, se você não come, ele vai fazer você produzir de toda forma, não adianta. Vai degradar seu músculo. Então, é basicamente E aí, por isso que vem, né, essa perda de peso, né, da nutrição também. Por isso que também vem essa perda de peso. A gente vê pacientes que cortam carboidrato perder peso. Sim. Isso é muito comum. Muito comum. Isso acontece, tá? Então, a gente já faz uma associação. O paciente já está ali catabolizando por conta da própria doença. Ele vai fazer uma restrição por conta. Isso se intensifica muito. Né? Intensifica muito, piora bastante. Então, não é um momento adequado para fazer restrição no tratamento E oncológico. a gente não é. observa, né, pessoal, essa perda de peso, ela é repentina, né? Então, assim, a gente vê esse paciente, né, hoje, tá na consulta ali e tal, faz toda aquela anamnese, aquelas perguntas para ele, e daqui, né, Carol, uma semana o paciente já Exato. apresentou uma mudança, né, no seu Exato. metabolismo, tá? Gente, é muito bacana estar aqui com esses colegas, né, Ellen? Muito. Olha, Tô aprendendo muito. que assunto legal. Muita viu? troca, muita troca. Muita troca de conhecimento, pessoal. Compartilhem sempre, tá? Agora eu queria, assim, perguntar para vocês dois, tá bom? Vocês ficam bem à vontade. Como nutricionista oncológico, vocês dariam uma dica sobre alimentação, né? Pra gente prevenir o câncer, pra gente continuar tendo uma vida saudável, sabe? E lógico também, né? A gente pode ter, né, liberdade para poder consumir o carboidrato, né, a proteína, né, de forma moderada. Então tem alguma Como que eu orientação? monto minha marmita? Pessoal. Eu sei que É você nesse come em sentido. restaurante, Ellen. De vez em quando.
Tá bom, fique à vontade agora para poder, tá? Orientar o pessoal aí. A gente não tem uma receita de bolo, né? Então, Isso, basicamente, ter um consumo de carboidratos mais complexos. Então, a gente está falando daquilo que os nutricionistas sempre falam. Do arroz integral, do pão integral. E a gente Tubérculos. sabe... dos tubérculos. A gente sabe que, por exemplo, o arroz integral. O sabor do branco para o integral muda muito. E, às vezes, foi uma vida inteira você comendo arroz branco. Não consigo comer arroz integral, por exemplo. É o seu caso? Ele É o não meu gosta. caso, Carol. Eu adoro. gosto, mas ele não gosta Eu muito. confesso que eu não consegui mudar ainda, viu, Carol? Vou ser sincera, eu também não como, também não gosto. Eu Tá tudo denunciei bem. ele, E né? tá tudo no bem, olhar. então... Entregou. E o que Entreguei. a gente faz? Tenta associar uma fonte de fibra. Então, às vezes, uma chia, uma linhaça, uma aveia que você acrescenta na sua alimentação ao longo do dia. Fruta, verdura, de preferência o alimento integral. Então, casca, semente, né? Quando aplicável. Que mais? Hidratação. Então, no mínimo aí, generalizando, 2,5 litros de líquidos por dia, prioritariamente água. Exato. A gente tem também algumas recomendações de prevenção específicas, como, por exemplo, a carne. Carne vermelha. Isso, sociedades Um no vilão. geral. Não tanto. A carne vermelha a gente pode fazer um consumo aí até de 500 gramas semanais. E que não tem evidência que isso possa causar nenhum mal. Já os alimentos embutidos, como os processados embutidos, né? Carnes embutidas. Então, salsicha, linguiça, peito de peru, presunto, todos esses que vêm em saquinhos, geralmente, são fatiados. Com uma Bacon cor também, rosada. com a cor rosada. Eles têm alguns compostos, por exemplo, nitrato e nitrito, que têm relação conhecida com o desenvolvimento de câncer, principalmente os cânceres de trato gastrointestinal. Pronto, então a gente tem carnes vermelhas, tem os processados, e a gente tem também questões de prevenção com fibras. Então, as fibras são evidentemente conhecidas cientificamente como compostos, né, que atuam na prevenção do câncer. Principalmente as fibras insolúveis e solúveis mesmo, as duas, no caso. A solúvel, ela vai acabar fazendo favorecimento do crescimento de micro-organismos no nosso intestino, protegendo nossa mucosa intestinal. A fibra insolúvel, ela já vai favorecer um trânsito Quais gastrointestinal são mais elas? adequado. As solúveis e insolúveis. Pronto. As insolúveis, elas são aquelas que não são digeríveis pelo nosso organismo. Então, é o quê? Casca, semente, folhas, os caules também, tudo isso é insolúvel. O que é solúvel é mais o que está na polpa, principalmente. Então, ali, a laranja, limão, a gente tem também banana, principalmente ela quando ela é mais verde, a polpa da maçã, a polpa da pera. Esses alimentos, eles têm mais fibras solúveis, como, por exemplo, a ameixa também. Então, são os alimentos que são mais voltados para fibra solúvel. As batatas também, principalmente com aquela mandioquinha. Então, a gente tem e a aveia, principalmente a aveia. Riquíssima em fibra solúvel, principalmente o farelo. Uhum. E os grãos, a aveia em grãos mesmo. Feijão também tem bastante fibra solúvel, tá? Então, a fibra solúvel favorece o crescimento de micro-organismos no nosso intestino, vai evitar com que a gente, por exemplo, tenha um patogênico ali, um micro-organismo patogênico que fique agredindo nossa mucosa. Essa agressão constante pode realmente induzir ao câncer. Então, a gente usa a fibra solúvel para realmente atuar nessa prevenção, óbvio que com um contexto, né? Não é só a fibra Sim. solúvel, que nada faz milagre. E a fibra solúvel já faz com que o trânsito funcione corretamente. Então, evita que, por exemplo, nitrito e nitrato fique muito tempo em contato com a nossa mucosa. E diversos outros alimentos. Outro ponto, alimentos muito quentes, como, por exemplo, chás. Isso é mais para o pessoal oriental e o pessoal do sul, né, amiga? Alimentos muito quentes, acima de 80 graus, 70 graus, a gente já tem risco reconhecido de desenvolvimento de câncer. Então, chimarrão, principalmente chás muito quentes, que geralmente o pessoal do Japão, da China, eles têm uma incidência maior de cânceres de trato gastrointestinal superior, principalmente porque eles estão acostumados a tomar o lamen, por exemplo, muito rápido e muito quente, assim como os chás, que eles tomam chás várias vezes durante o dia. Então você vê que tem uma relação direta. Porque agride lesiona a mucosa e deixa o paciente mais exposto, né? Tanto por isso quanto porque lesões, o que causa geralmente o câncer, geralmente são lesões constantes. Lesões que ficam ali, por exemplo, gastrite. Pacientes têm H. pylori. Eles têm uma lesão ali que é
contínua e constante. Então, aquela lesão contínua e constante, uma hora pode evoluir. E aí, realmente, pode entrar desenvolver o câncer. Então, tudo que for muito constante e que cause lesão pode realmente mudar o DNA da nossa célula, fazer com que ela desenvolva-se de uma forma inadequada e realmente desenvolver o câncer. Então, Consumo de álcool também. Consumo de álcool, super importante, gente. E o consumo de álcool, infelizmente, está muito relacionado com questões de cânceres em várias partes do corpo, mas principalmente o trato, que é onde ele passa, né? Então, cabeça e pescoço. Está muito relacionado com o câncer. E eu queria fazer assim, por mim eu ficava perguntando todas as listas de alimentos e para vocês hoje aqui, mas eu queria falar só de uma coisa. Refrigerante. Qual que é a do refrigerante? Porque tem gente que fala que ele é cancerígeno, que tem diversas substâncias que podem provocar o câncer. O que vocês têm para dizer sobre o refrigerante? Olha, tem alguns refrigerantes que têm uma coloração mais escura, eu sei qual vocês estão pensando, que ele tem uma substância chamada caramelo 4. Exato. Tem alguns estudos que falam que ele aumenta a incidência do aparecimento de alguns tipos de tumores. O caramelo 4. O caramelo 4, claro Especificamente. E se eu tomar um laranjado? Ele não tem, muitas vezes, essa substância, mas assim, pensando se é um consumo contínuo, a gente vai ter ali o açúcar, que vai promover um corpo mais inflamatório, às vezes vai favorecer mais uma obesidade. Então, indiretamente, ele tem uma ligação, tá? Mas assim, é o consumo esporádico, sem terrorismo. Exato. Basicamente é o que a gente fala muito no consultório, em ambulatório. A gente entra muito na alimentação do paciente, mas a gente não deixa ele restrito. A gente sempre comenta que a escolha é sempre dele. E sempre vai ser do paciente, a escolha do que ele vai comer diariamente. A gente tá ali para levar informação e conhecimento. Assim como ele escolhe se vai fazer o tratamento ou não. Ele tem esse direito. Não quer fazer a radioterapia e não, pronto. E vocês estão ali para, quem sabe, mudar essa decisão dele de optar por uma melhor dieta. Uma melhor alimentação. Assim como ele pode recusar o suplemento também. Muitas vezes a gente vê o paciente com um diagnóstico já de um tumor e que mudou drasticamente a vida, né? Então, assim, eu fui diagnosticado, parei de fumar, parei de beber, quero me alimentar de uma forma mais saudável. Tudo de uma vez. Exatamente, vem tudo de uma vez. Ele quer mudar tudo, né? Começa a praticar. Bem comum. Ressignifica, né? Exato. Ele tá nascendo de novo ali, né? É uma muito comum. vida. Tá sendo muito, muito bacana, né, essa troca. Nossa, demais. Pra mim, a gente ficava aqui falando sobre alimentos, dietas, etc e tal. Carol e o Luan são muito, muito especialistas mesmo nessa área. Eu queria, para encerrar, tá bom, assim, vocês dessem algum recado, tá, para aquela pessoa que está se formando, que tem esse insight, essa vontade de seguir essa área de nutrição, tá? Lógico que a oncologia, né, ela foi descoberta, né, em vocês, né, foi surgindo, né, por meio de algum caso, né, como o do Luan, inclusive a Carol também. Então, eu queria que você desse um recado para quem deseja ingressar. Tem alguma dica, né? Tem algum caminho que eles possam seguir, tá bom? Isso para estudante, para todos esses estudantes novos aí. Entendi. Tá bom. Hoje a gente tem muitas possibilidades para a área da oncologia. É uma área que, infelizmente, está em ascensão, mas tem a gente para trabalhar. Então, os profissionais hoje estão se formando muito bem em oncologia, porque, por exemplo, nós temos as residências atualmente, e elas, por exemplo, já tem para físio, para farma, para nutri, para enfermeiro, todas as áreas já tem da área da multi, já tem residências específicas na área da oncologia. Então, realmente, a gente indica que vão atrás de oncologia, que é uma área que vocês vão ter muita participação no tratamento do paciente, no seu desfecho clínico, no seu desfecho de saúde, no geral mesmo, qualidade de vida. Então, é uma área que particularmente sou apaixonado hoje, gosto muito, não nego de forma alguma. E tem possibilidades, tem residências em todos os lugares do Brasil aí, referente à oncologia, e elas são de ponta.
Sim, eu tenho que estudar bastante. E assim, não é, porque eu me especializei, eu me formei, que eu vou parar de estudar. Não, tudo muda, todo Na tempo. oncologia, né? Na Muda. oncologia tudo muda muito. muito. Em relação à residência propriamente dita. Hoje em dia, a gente tem modelos de pós-graduação diferentes. Isso. O Aluan é residente atualmente, eu já fui residente, então a gente levanta essa bandeira. Sim. Que assim, a residência, ela é muito rica, né? Então, é um modelo de pós-graduação no qual você está inserido tanto na prática quanto na teoria. Então, assim, é muito enriquecedor. Então, se você quer ser muito bom no que você faz, faça uma residência. Estuda para passar na prova. Exato, primeiro ponto. Estuda, escolha a residência e faça. E assim como todas essas áreas, né? É uma área que tem inovações constantes, né? Mudanças, né, Carol? Sim, Né, Luan? era isso que eu ia falar. E esse cenário que vocês estão já inserido, né? Que é esse cenário tipo hospitalar, é muito mais fácil, né? De você ter essa troca, né? Aprender. Com outras equipes, entendeu? Aprender bastante. E esse Acho contato que com o paciente, ele é muito ele nos transforma, né, como seres 100%, humanos. principalmente na oncologia, a gente muda muito. A gente humaniza demais. Muda muito a nossa própria vida. É fora de realidade. Sobre essa questão das atualizações. Eu participei esses dias de um Journal Club sobre dieta do Mediterrâneo, linfoma em grau avançado e tratamento imunoterápico. Então, tipo, é muito específico e é muito atual. Então, a gente já tem hoje algumas evidências que a dieta do Mediterrâneo pode auxiliar no desfecho clínico mesmo, na progressão, no caso, para retardar a progressão do tumor, realmente favorecer o tratamento. Então, já tem evidências clínicas hoje, ainda não é extrapolado para a prática clínica, mas já temos evidências que a dieta do Mediterrâneo, que é um padrão específico de dieta, pode favorecer o desfecho clínico do paciente com linfoma avançado e em imunoterapia. Então, isso é de que? Fevereiro de 2023. Nossa, que Ontem. coisa. Ontem, literalmente. Então, a gente tem evidências surgindo todos os dias. Então, a gente estuda na residência, entra na prática pós-residência e mesmo assim a gente continua estudando porque todos os dias muda. Porque o câncer são centenas de doenças. Então, não é uma doença só. Então, são vários tipos e vários tipos de estágio. E ela vai se transformando, né? A gente vai descobrindo coisas novas sobre o câncer, né? Exato. Temos mutações diferentes, temos síndromes diferentes, temos pessoas diferentes. Então, o comportamento dele, né? Ele é individual. Muda. É muito individual. Então, a gente tem recomendações específicas para cada paciente em cada momento dele. No transplante, por exemplo, pré-transplante, pós-transplante, transplante aqui daqui a 100 dias. Então, a gente faz acompanhamentos assim com todos os pacientes de várias formas. Pós-cirúrgico, pré-cirúrgico, pós-cirúrgico. Então, é um paciente que ele é, como eu falei no começo, é demandante. Ele precisa de acompanhamento Precisa da nossa assistência, Ele né? é complexo. E é complexo. E não Muito é só complexo. ele, é a família também. Sim. Então, paciente, por exemplo, paciente cardiopata. Não necessariamente a gente lida tanto com a família, mas o paciente, ou sei lá, paciente nefropata, não sei. Outros tipos de pacientes a gente não lida tanto com a família. Agora, o paciente oncológico é muito diretamente com a família. A gente atende basicamente ele e a família ao mesmo tempo. Sim. Muitas vezes ele não consegue referir as coisas, então a gente vai falar com o cuidador, vai falar com a família. Então é um paciente que ele é complexo em todas as esferas. No diagnóstico, é um paciente que é complexo no seu acompanhamento, é um paciente que é complexo entre a equipe, porque todos nós somos profissionais diferentes, com mais a mesma especialidade, mas somos profissionais diferentes, fazemos coisas diferentes. Então, a tratativa é diferente, então é bem complexo. É um paciente que é demandante, basicamente. A conduta e o manejo é totalmente diferente. 100%. 100%. Por isso que existem andares específicos para oncologia, existem hospitais específicos para oncologia. Então, dedicados a cresce isso. cada vez mais, né? E ainda bem que a gente tem profissionais como vocês. Como nós, né? Como nós todos. Olha, eu tô assim muito feliz, porque eu queria agradecer demais. Pena que acaba, né, o episódio, mas foi brilhante o que vocês falaram. É muito aprendizado para poucas horas, né? Assim, foi demais. E eu espero que seja só o início de uma parceria nossa, da gente trazer informação para as pessoas. As pessoas são muito carentes dessas informações e eu quero deixar, através desse podcast, uma sementinha
em vocês também, de vocês disseminarem essas informações por meio das redes sociais de vocês. E quem sabe, precisando de mim para qualquer dica, para qualquer coisa, a gente está à disposição, né, Alan? Igualmente. Com certeza. E eu Ellen. queria muito, muito, muito agradecer a disponibilidade de vocês. Acordaram cedo para estar aqui, Sim. pela dedicação, trocaram plantão. Foi. E- Se virou, mas a gente E assim, Fez Prometido. acontecer. fez acontecer. vocês fizeram acontecer e eu fico muito grata mesmo. Estou muito agradecida. Se você quiser complementar, Alan. Acho que complementar, né, Ellen, que a intenção desse Onco Podcast realmente é isso, né, disseminar informações e assim, a gente sabe que na nossa área, né, a gente depende muito, né, de outras outras áreas. Uma área que é também. muito integrada. É. Tem que ser muito Tem que integrada. ser muito integrada, né, Luan? Sempre, Carol também. A gente tem que ter essa troca, né? A gente precisa, mudar, né? Mudar essa mentalidade e cada dia mais discutir com profissionais como o Carol e o Luan. Porque eles estão de um lado, né? A gente está de outro. Então, se a gente junta, Mas no a gente vai mesmo ser barco. muito No mais mesmo Exato. barco, todo mundo. e desse cuidado centrado ao paciente. Então, Sempre. a nutrição, ela é uma área muito vasta, muito ampla. A gente acaba de observar isso. São termos técnicos, discussão de casos. Acho que, para mim, aqui eu fiquei muito satisfeito, sabe, Ellen? Eu também. Porque eles foram fenomenais. E a tá? gente agora deixa aberto para vocês, se quiserem pontuar alguma coisa, divulgar o trabalho de vocês. Qualquer coisa que vocês queiram falar para a gente encerrar. Eu queria primeiramente agradecer, né, por esse trabalho incrível. Parabéns pelo projeto, que eu sei que você tá aí, né, na força, lutando, já deu tudo certo. Obrigada por confiar no nosso trabalho e por fazer esse convite. Tô muito feliz por estar aqui dividindo esse espaço com vocês. E assim, a gente ainda tem muita figurinha para trocar. Com certeza. A gente fica muito à disposição e agradeço 100% de verdade. Já tem um perfil muito parecido com a Carol, eu gosto muito de falar. Então, pra mim, é maravilhoso estar aqui Sim, com vocês têm perfil para ser professores também. Olha, então... Oi, Quem poxa. sabe? quem sabe? Mas é isso, gente. Muito obrigado, de verdade. Eu fico muito feliz em poder compartilhar nossa área de trabalho, nossa no geral mesmo, e especificamente da nutrição, porque a gente sabe que é muito necessário. E eu acho incrível a ideia de vocês de trazerem profissionais da área da multi mesmo, porque é isso que o Alan falou. A gente precisa estar o mais unido possível na oncologia. O mais unido possível, que o cuidado do paciente oncológico é muito específico, tem que ser multi, precisa ser integrado em todos nós, conversado. Então, o que a gente fala muito na residência é isso, que por ser uma residência multi, a gente acaba tendo contato com outros profissionais. Então, isso aqui é como se fosse uma extensão da residência Isso. multi. Então, o que mais vocês E a gente puderem sai trazer... do online, né? A gente sai tem esse do online. contato aqui Exato, humano. Isso que é muito bom. Exato. Então, o que mais vocês puderem trazer outros profissionais de áreas afins mesmo, psicologia, físio, enf, e trazer a experiência deles é muito rico, porque a gente conhece o que o outro faz, a gente entende, valoriza e sabe indicar quando necessário. Porque, por exemplo, na fisioterapia, hoje eu sei porque eu atuo com fisioterapeutas, então eu sei dizer, isso aqui é uma questão que a física consegue resolver, consegue manejar, a enfermagem isso aqui consegue manejar, a farmácia, a psico, vamos passando para profissional específico que é especialista naquela área, porque ele vai saber manejar, isso é o que para o paciente, sempre. Exatamente, Luan. A gente tem que vencer essa barreira, né, gente? Essa barreira de distanciamento. Então, De fato. muito rico. Muito obrigado, tá? Muito obrigada. Muito E aí, obrigada, gente. deixando as portas abertas, né, para quem quiser conversar, para quem tem interesse em estudar Isso. sobre oncologia, a gente se deixa à disposição para dúvidas. Inclusive, eu conheci o Luan dessa forma, né? Fui Pela atrás internet. dela. né? Foi uma história longa, mas eu fui atrás dela porque eu queria fazer residência e aí ela me ajudou muito. Assim, Então, nesse E processo. eu vou deixar, gente, na descrição desse vídeo no YouTube, eu vou deixar o perfil deles do Instagram para caso vocês queiram entrar em contato com eles, conversar um pouquinho, tá bom? Estamos aqui. À Obrigada, disposição. gente. Muito obrigada. Obrigado, gente.